A maioria das pessoas imagina o abandono como um evento dramático, cheio de gritos e portas batendo. O meu não foi assim. O meu veio com um sorriso. Eu tinha 12 anos e era uma manhã de quarta-feira. Minha mãe, Clara, estava parada junto à porta da frente, com suas 2 malas enormes ao lado, como soldados leais. Ela parecia radiante, praticamente vibrando de excitação. Meu pai, Marcos, já estava no táxi esperando no meio-fio. Eu continuei pensando que uma babá deveria estar a caminho, ou talvez uma das minhas tias. Eu estava errada. Minha mãe olhou para mim. Não houve abraço, nenhum eu vou sentir sua falta. Ela apenas colocou a mão em sua bolsa chique e pequena e tirou uma nota de R$ 50 novinha. Ela a dobrou e a pressionou na minha mão. Você já é uma mocinha, Júlia, ela disse, com a voz brilhante. Você é tão independente, só não faça bagunça na casa. E com isso, ela se virou e saiu. A fechadura estalou com um som que pareceu final. Fiquei ali parada, ouvindo o motor do carro sumir pela rua até desaparecer. Olhei para os R$ 50 na minha palma. Aquela nota única deveria me sustentar pelos próximos 30 dias. Eu estava sozinha, em uma casa grande e silenciosa. Eu ainda não tinha percebido, mas aquele silêncio esmagador estava prestes a se tornar meu companheiro mais próximo. Antes de entrarmos nos detalhes, eu adoraria que você clicasse no botão de curtir, se inscrevesse no canal e me contasse nos comentários de onde você está assistindo hoje. Eu realmente gosto de ver até onde essas histórias chegam. Permaneci naquele corredor pelo que pareceu 1 hora. O som do táxi já havia desaparecido há muito tempo, mas uma parte de mim ainda estava tentando ouvi-lo. Acho que eu estava esperando pelo guincho dos freios, pelo som do carro dando ré na nossa garagem. Eu estava fantasiando que a porta da frente se abriria de repente e minha mãe entraria correndo, com sua risada ecoando, dizendo: "Oh, Júlia, você não achou mesmo que deixaríamos você? Achou? Foi só uma brincadeira boba. Vá pegar suas coisas." Mas a porta continuou fechada. A casa estava completamente imóvel. O único som era o zumbido baixo e constante da geladeira vindo da cozinha. Desenrolei meus dedos e encarei a nota de R$ 50. Parecia frágil. Minha mãe me chamou de independente. Uma mocinha. Eu tinha 12 anos. Não me sentia grande. Eu me sentia microscópica. O teto do corredor parecia ter se esticado para cima, impossivelmente alto. As sombras que rastejavam da sala de estar pareciam mais escuras, mais longas do que ontem. "Tudo bem", eu disse em voz alta, apenas para quebrar o silêncio. Minha voz saiu fina e fraca no espaço vazio. "Tudo bem, eu consigo dar conta disso." Decidi encarar aquilo como um desafio, um jogo. Eu gostava de jogos. Meu pai às vezes assistia àqueles programas de sobrevivência, onde as pessoas ficam presas em uma ilha remota com nada além de um facão e um iniciador de fogo. Eles tinham que construir seus próprios abrigos e caçar comida. Eles tinham que ser resilientes. Eu sou resiliente, sussurrei para mim mesma. Caminhei até a cozinha. Aquela era a minha ilha agora. O piso frio foi um choque contra meus pés descalços. Primeiro, as coisas mais importantes. Eu precisava fazer um inventário das minhas provisões. É o que os sobreviventes da TV sempre faziam. Eles espalhavam tudo comigo e tudo o que tinham. Arrastei uma cadeira da mesa de jantar até a despensa. Eu era alta para a minha idade, mas as prateleiras de cima ainda estavam fora de alcance. Subi na cadeira com os joelhos balançando levemente e abri as portas do armário. Meu estômago afundou. Meus pais planejavam essa viagem há semanas. Eles estavam intencionalmente limpando a despensa, como diziam, para que nada estragasse enquanto estivessem fora. Eu não tinha entendido a implicação total disso até este exato momento. Havia um pacote de pão de forma integral de marca barata. Verifiquei o pequeno fecho de plástico. Venceria em 3 dias. Um pote de pasta de amendoim, do tipo caro que minha mãe gostava, mas estava menos da metade. Uma caixa de bolacha, água e sal.
mas o pacote interno estava aberto. Então, provavelmente estavam murchas. Havia 3 latas de canja de galinha, um pacote de macarrão penne, mas nenhum pote de molho para acompanhar, uma caixa de cereal açucarado, com talvez o suficiente para 2 tigelas pequenas restantes. Era isso. Desci e abri a geladeira. A luz piscou, iluminando um interior brilhante, estéril e quase vazio. Havia uma caixa de leite, um pote de picles, um vidro de mostarda amarela e uma única maçã vermelha levemente murcha na gaveta de baixo. Fiz a conta mental. 1 mês. Eles ficariam fora por 1 mês inteiro. 30 dias. Se eu comesse 2 fatias de pão por dia, o pacote acabaria em menos de uma semana. Para comer a canja, eu precisaria do abridor de latas. Verifiquei freneticamente a gaveta de utensílios. Estava lá. Uma pequena onda de alívio me atingiu. Eu tenho R$50, lembrei a mim mesma. E o cartão de emergência. Corri para a gaveta de bagunças ao lado do telefone. Minha mãe sempre guardava um cartão de crédito de emergência preso ao fundo. Júlia, ela me disse uma vez, se a casa pegar fogo ou se você precisar chamar uma ambulância por algum motivo, os números de ajuda estão aqui. Este cartão é apenas para emergências. Vida ou morte. Você não toca nele de outra forma. Abri a gaveta. Era uma bagunça caótica de elásticos, pilhas descarregadas e panfletos velhos de entrega de pizza. Cavei em meio à bagunça, meu coração começando a disparar. E se eles tivessem levado? E se tivessem levado o cartão de emergência com eles? Meus dedos tocaram a superfície fria e lisa do plástico. Eu o puxei. Era um cartão Platinum elegante com o nome do meu pai, Marcos Oliveira, gravado em letras prateadas. Soltei um suspiro trêmulo que nem sabia que estava segurando. Eu tinha dinheiro. Eu tinha esse cartão. Se as coisas ficassem realmente ruins, eu poderia caminhar até o supermercado logo ali na rua. Eu ia ficar bem. Viu? Anunciei para a cozinha vazia. Está tudo bem. É apenas o jogo da independência. Decidi que precisava de um cronograma. Um plano manteria o medo afastado. Encontrei uma folha de papel e uma canetinha roxa no meu quarto. Sentei na mesa da cozinha e escrevi em letras grandes de forma: Plano de sobrevivência da Júlia. 1. Acordar às 8 horas. 2. Café da manhã, tigela pequena de cereal. 3. Assistir desenhos até às 11 horas. 4. Almoço, um sanduíche. 5. Tarde. Ler livros ou desenhar. 6. Jantar, canja ou torrada. 7. Hora de dormir, 21. 8. Trancar todas as portas e janelas. Parecia oficial. Colei com fita na porta da geladeira. Senti um pouco da minha antiga confiança voltar. Eu estava no controle. Nas primeiras horas foi quase divertido. Liguei a TV grande na sala. Normalmente, a TV era proibida até que meu dever de casa estivesse pronto. Mas hoje, eu me esparramei no enorme sofá de couro e assisti a desenhos por 3 horas seguidas. Até apoiei meus pés na mesa de centro de vidro, algo que faria minha mãe ter um ataque. Olhem para mim, eu disse para a sala vazia, fazendo o que eu quero. As risadas gravadas do desenho apenas ecoaram de volta para mim, soando vazias e estranhas. Por volta de 1 hora da tarde, meu estômago roncou. Foi um ronco alto e exigente. Fui para a cozinha. Meu primeiro impulso foi fazer um sanduíche enorme, besuntado com pasta de amendoim. Alcancei o pote, mas então hesitei. Olhei para o pouco que restava. Se eu usasse demais hoje, não sobraria nada para a semana que vem. Eu precisava ser esperta. Precisava racionar. Peguei 2 fatias de pão de forma, mergulhei a faca na pasta de amendoim e tirei a menor quantidade possível, apenas uma pontinha. Espalhei o mais finamente que pude, raspando a faca no pão até que fosse apenas uma mancha marrom pálida. Juntei as 2 fatias. Era o sanduíche mais triste que eu já tinha visto. Comi devagar, dando mordidas minúsculas, tentando fazer a experiência durar. Bebi um copo enorme de água depois, esperando preencher o espaço vazio no meu estômago. Ajudou um pouco. Eu não estava cheia, mas o ronco parou. A tarde foi mais difícil.
Conforme o sol começava a se pôr, a luz dentro da casa mudava. Os cantos dos cômodos se enchiam de sombras longas e escuras. Fiz uma patrulha pela casa, verificando todas as janelas. Porta da frente, trancada. Porta dos fundos, trancada. Janelas da sala, trancadas. Subi até o quarto dos meus pais. Eu não costumava ter permissão para entrar lá sem pedir. Empurrei a porta. O quarto cheirava ao perfume da minha mãe, um aroma floral forte. A cama estava arrumada com precisão militar. Não havia uma única peça de roupa fora do lugar. Parecia um mostruário, um quarto de hotel onde ninguém realmente morava. Caminhei até o closet. Estava quase vazio. Eles tinham levado quase todas as roupas. A coleção de vestidos coloridos da minha mãe tinha sumido. Os ternos do meu pai tinham sumido. Tudo o que restava eram alguns casacos velhos de inverno empurrados para o fundo e algumas caixas de sapatos vazias no chão. Um nó frio de medo apertou meu estômago. Eles levaram tudo. Eles realmente, verdadeiramente foram embora. Pare com isso, eu disse a mim mesma com firmeza. Eles estão apenas em uma viagem. As pessoas viajam. Mas por que eles não me levariam? Minha melhor amiga, Bia, foi para a Disney com os pais na primavera passada. Eles a levaram. Levaram o irmãozinho irritante dela. Não a deixaram para trás com R$ 50 e um pote de pasta de amendoim pela metade. Fechei a porta do closet. O cheiro do perfume não era mais agradável. Apenas me fazia sentir dolorosamente sozinha. O jantar foi uma única fatia de pão, torrada. Não tínhamos manteiga, então comi pura. Estava seca e crocante e arranhou o céu da minha boca. Quando a noite caiu, a casa se transformou. Durante o dia, estava apenas silenciosa. À noite, parecia viva com sons ameaçadores. O zumbido da geladeira parecia ficar mais alto, mais sinistro. As tábuas do assoalho antigo estalavam no andar de cima. O vento raspava os galhos das árvores contra a parede, soando como alguém batendo as unhas nas paredes. Liguei cada luz do primeiro andar, a cozinha, o corredor, o abajur da sala. Eu queria afugentar a escuridão. Sentei no sofá, enrolada em um cobertor grosso. Tentei ler um livro, mas meus olhos não paravam nas páginas. Eu estava ouvindo um estalo. O que foi aquilo? Um ladrão? Um monstro? Toque, toque, toque. Tinha alguém na janela? Peguei o controle remoto e aumentei o volume da TV, desesperada pelo som de outras vozes humanas. Não subi para o meu próprio quarto naquela noite. Meu quarto ficava no final do corredor de cima. Parecia isolado demais, longe demais da porta da frente. Parecia uma armadilha. Fiquei no sofá, puxando para o cobertor completamente sobre a minha cabeça. Deixei a TV ligada a noite toda. Estou bem, sussurrei na escuridão abafada sob o cobertor. Sou independente. Estou jogando o jogo. Estou ganhando. Apertei a nota de R$ 50 no meu punho. Era meu prêmio, minha salvação. Eventualmente, a exaustão venceu e eu dormi. Mas foi um sono agitado, cheio de pesadelos, com as paredes da casa se fechando sobre mim, espremendo o ar dos meus pulmões. Acordei ofegante, com o coração martelando. A TV ainda estava ligada, um comercial de um utensílio de cozinha passando para uma sala vazia. Uma mulher sorridente cortava legumes com uma velocidade impossível. Olhei para a janela. Ainda estava um breu lá fora. O primeiro dia acabou, pensei. Faltam apenas 29. Fechei os olhos com força, mas meu estômago já estava roncando de novo. Esse jogo não era mais divertido. Na manhã do terceiro dia, a fome era uma presença física. Não era mais apenas um barulho. Era uma dor de cabeça latejante atrás dos meus olhos e um tremor nas minhas mãos que não parava. O pão de forma tinha acabado. Eu comia as 2 últimas fatias no café da manhã, murchas e duras. Tive que mastigar cada pedaço por muito tempo antes de conseguir engolir. Verifiquei a despensa novamente, um ritual desesperado e sem esperança. Eu sabia o que havia lá, mas olhei de qualquer maneira.
rezando para que uma caixa de bolachas tivesse se materializado magicamente durante a noite. Nada tinha mudado. O macarrão seco ainda estava lá, inútil. As latas de canja pareciam pequenos soldadinhos de chumbo. Olhei para o pote de pasta de amendoim. Estava praticamente vazio. Eu tinha raspado as laterais. Havia talvez uma última colherada no fundo. Eu não conseguia me forçar a comer canja no café da manhã e estava tão enjoada de água pura. Eu desejava leite, desejava suco, desejava um hambúrguer. Olhei para a nota de R$ 50 no balcão, depois para o cartão Platinum. Isso é uma emergência, declarei para a cozinha silenciosa. Estar com tanta fome é uma emergência. Decidi ir ao mercado. Lavei o rosto, escovei o cabelo e coloquei minhas roupas mais limpas. Uma camiseta verde com um cachorro de desenho animado. Eu queria parecer o mais normal possível. Não queria que ninguém suspeitasse que eu estava sozinha. Se alguém descobrisse, poderiam chamar a polícia. E se a polícia se envolvesse, meus pais estariam em apuros. Minha mãe ficaria furiosa. Ela me disse para não fazer bagunça. Chamar a polícia era a maior bagunça que eu conseguia imaginar. Coloquei a nota de R$ 50 no bolso esquerdo e o cartão Platinum no direito. Calcei meus tênis, dando nó duplo nos cadarços. Saí pela porta da frente e a tranquei atrás de mim, verificando a maçaneta 3 vezes para ter certeza. O sol estava cegamente forte. Era um dia perfeito de verão. Os pássaros estavam cantando. Um carro passou e a mulher ao volante me deu um tchauzinho. Eu acenei de volta, forçando um sorriso. Viu? Apenas uma criança normal indo ao mercado. A caminhada durou apenas 10 minutos, mas me senti exausta. Minhas pernas estavam pesadas e a dor de cabeça pulsava a cada passo. Quando entrei no supermercado, o jato de ar frio foi um alívio. Peguei uma cestinha de compras. Primeiro, o corredor dos pães. Peguei um pacote do pão de forma mais barato, depois a seção de laticínios. Peguei 1 litro de leite. Passei pelo corredor das bolachas com a boca aguando. Eu queria tanto um pacote de bolacha recheada de chocolate, mas lembrei do meu orçamento. Seja esperta, Júlia, disse a mim mesma. Peguei um pedaço de queijo mussarela. Sustentaria mais. Peguei um saco de maçãs e uma caixa de cereal. E então eu os vi. Os frangos assados brilhando sob uma lâmpada de calor perto da padaria. O cheiro era incrível. Me atingiu como uma força física. Alho, ervas, pele assada saborosa. Meu estômago se contraiu dolorosamente. Fiquei ali parada por 1 minuto inteiro, apenas respirando o aroma do frango. Eu tenho o cartão, pensei. O cartão do papai. É para emergências. Estiquei a mão e peguei um dos frangos quentes. A embalagem estava morna nas minhas mãos. Parecia a salvação. Caminhei até o caixa, escolhendo uma fila com uma operadora jovem que parecia uma adolescente. Ela estava mascando chiclete. Coloquei meus itens na esteira: o pão, o leite, o queijo, as maçãs, o cereal e o frango assado. A caixa passou tudo. Bip, bip, bip. R$ 48,50, ela disse, sem nem olhar para mim. Meu coração começou a disparar. Quase R$ 50. Eu só tinha 50, mas queria guardar o dinheiro vivo. Tudo bem, eu disse, com a voz tremendo. Coloquei a mão no bolso direito e tirei o cartão Platinum, estendendo para ela. Ela olhou para o cartão, depois para mim, depois de volta para o cartão. Isso não é seu, ela afirmou secamente. É do meu pai, eu disse rapidamente. Ele está esperando no carro. Ele torceu o tornozelo e me mandou entrar para pegar algumas coisas. A mentira pareceu desajeitada e óbvia. Meu rosto esquentou. Ela apenas deu de ombros, claramente não se importando. Ela pegou o cartão e o passou. Prendi a respiração, cruzando os dedos dentro do bolso. Por favor, funcione. Por favor, funcione. Por favor, funcione. A máquina soltou um zumbido alto e irritado. A caixa franziu a testa para assir a tela. Recusado, ela disse. Meu estômago despencou. O quê?
Diz transação não autorizada. Ela repetiu, irritada. Ela passou uma segunda vez. Zumbido. Não está funcionando, fofa. Diz não honrar. Isso geralmente significa que o cartão foi cancelado ou que estourou o limite. Ela estendeu o cartão para eu pegar de volta. Senti como se cada pessoa na loja estivesse me encarando. O homem atrás de mim na fila suspirou impaciente. Eu tenho dinheiro, gaguejei, tirando a nota amassada de 50 do meu outro bolso. Eu tenho 50. A caixa estalou o chiclete. O total deu R$ 48,50. Eu podia pagar, mas isso me deixaria com quase nada. Posso devolver algumas coisas? Perguntei, sentindo as lágrimas arderem nos meus olhos. Eu a segurei. Não chore aqui. Claro, ela disse, com a voz carregada de irritação. O que você quer tirar? Olhei para o frango. O frango quente, cheiroso e delicioso. O frango? Sussurrei. Ela o arrancou do balcão. Certo, isso cai para R$ 26. Fiz a conta rapidamente. O queijo também, eu disse com a voz falhando. Ela removeu o queijo. Certo, R$ 19,80. Agora dá. Paguei com meus 50 e ela me deu o troco. Peguei a sacola de compras. Parecia lamentavelmente leve. Eu tinha pão, leite, maçãs e cereal. Sem queijo e sem frango. Saí da loja com a cabeça baixa. No segundo em que cheguei lá fora, as lágrimas vieram. Elas escorreram pelo meu rosto. Eles cancelaram o cartão. Eles sabiam que eu o tinha. Eles sabiam que estava naquela gaveta e o cancelaram de qualquer maneira. Ou talvez eles apenas não tivessem pago a conta. Mas eles estavam na Europa. Eles tinham dinheiro para passagens e hotéis luxuosos. Eles tinham dinheiro para comer em restaurantes bons em Paris. Eles apenas não tinham deixado nada para mim. A caminhada de volta foi uma tortura. As alças da sacola plástica cortavam meus dedos. O litro de leite parecia pesar 100 quilos. Eu me sentia tonta. O sol estava quente demais. Quando finalmente cheguei dentro de casa, tranquei a porta e escorreguei até o chão do corredor, encostando na parede com minha sacola de compras. Comi uma maçã ali mesmo no chão, tão rápido que quase me engasguei. E então, um novo sentimento floresceu no meu peito. Raiva. Era diferente de uma birra. Era uma raiva fria, afiada e clara. Eu me levantei, caminhei até a cozinha e encontrei um caderno espiral novo na gaveta de bagunças. Peguei uma caneta preta e escrevi na capa. Provas. Abri na primeira página e escrevi a data. Dia 3. Fui ao mercado. O cartão de crédito de emergência foi recusado. A caixa disse que foi cancelado. Tive que devolver o frango. Estou com fome. Mamãe e papai estão na Europa. Eles me deixaram com R$ 30,20. Agora tenho leite e pão. Encarei as palavras. Parecia que eu estava escrevendo sobre outra pessoa, algum personagem pobre em um livro. Mas era eu. Lembrei do smartphone antigo do meu pai, que ele tinha deixado em uma gaveta. Peguei o aparelho. Liguei. A bateria ainda tinha um pouco de carga. Abri o aplicativo da câmera e mudei para o modo selfie. Vi meu próprio rosto na tela pequena. Meus olhos pareciam enormes e com olheiras. Meu cabelo estava uma bagunça. Apertei o botão vermelho de gravar. Meu nome é Júlia Oliveira, eu disse para a câmera. Minha voz estava baixa, mas firme. É o terceiro dia. Estou sozinha em casa. Meus pais foram para a Europa. Eles me deram R$ 50. O cartão de crédito que deixaram para emergências não funciona. Pausei, engolindo o nó na garganta. Estou com medo, eu disse, e estou com muita fome. Se algo ruim acontecer comigo, quero que alguém saiba. Eu não fugi. Estou bem aqui. Parei a gravação. Coloquei o telefone e o caderno na mesa da cozinha. Isso não era mais um jogo. Eu não estava brincando de sobrevivente. Eu estava apenas sobrevivendo. Comi uma tigela de cereal seco no jantar, não querendo usar o leite ainda. Tinha que fazê-lo durar. Naquela noite, não dormi no sofá. Fui até o armário do corredor e puxei o casaco de lã pesado de inverno do meu pai. Arrastei-o para a sala e fiz um pequeno ninho no chão,
atrás da poltrona grande. Parecia mais seguro ali, escondida. Eu me encolhi dentro do casaco. Ele cheirava levemente ao meu pai, a lã e balas de hortelã velhas. O cheiro me fez chorar de novo. Por quê? Sussurrei na escuridão. O que eu fiz de errado? A casa apenas estalou e gemeu em resposta. Ninguém respondeu. No quinto dia, a natureza da minha fome tinha mudado. No começo era uma dor aguda e barulhenta. Roncava e dava cãibras. Mas agora era um peso pesado e opaco. Parecia que eu estava usando um colete feito de chumbo. Meus braços pareciam pesados quando eu tentava levantá-los. Minhas pernas pareciam pesadas quando eu andava. Passava a maior parte do tempo deitada no chão da sala. O tapete era áspero, mas eu o preferia ao sofá, que parecia macio demais, como se estivesse tentando me engolir inteira. A casa estava tão silenciosa que o próprio silêncio se tornou um ruído, um zumbido agudo nos meus ouvidos que nunca parava. Eu ficava verificando o telefone fixo. A cada hora, eu tirava o fone do gancho e ouvia o sinal de descagem, apenas para ter certeza de que ainda estava funcionando. Sempre estava. Ninguém ligava. Minha mãe e meu pai tinham celulares. Eles sabiam o número de casa. Eles sabiam que eu estava aqui. O fuso horário é grande, eu dizia a mim mesma. Talvez eles estejam apenas dormindo. Mas eles não poderiam estar dormindo por 5 dias seguidos. Pensei em ligar para eles. Eu tinha os números decorados. Mas o medo me paralisava. A voz da minha mãe ecoava na minha cabeça. Você é tão independente. Não faça bagunça. Se eu ligasse para reclamar, ela ficaria brava. Ela me chamaria de bebê. Ela cortaria a viagem e voltaria para casa furiosa. Eu não queria que eles voltassem bravos. Eu queria que eles voltassem felizes e orgulhosos de mim. Então eu não liguei. Coloquei o telefone de volta no gancho. Decidi ligar para a tia Bia. Ela era minha melhor amiga. Morava a 3 ruas de distância. A mãe dela era tão legal. Ela fazia bolos e sempre perguntava sobre nossos projetos escolares. Se eu contasse para a Bia, talvez eu pudesse apenas ir jantar na casa dela. Apenas uma refeição. Isso não era pedir esmola, certo? Era apenas visitar uma amiga. Disquei o número da Bia. Tocou 4 vezes antes da secretária eletrônica atender. Oi, você ligou para minha família Rocha. Estamos viajando para o nosso sítio por 2 semanas. Deixe sua mensagem após o sinal. Bip. Desliguei. Eu tinha esquecido completamente. A Bia tinha me contado no último dia de aula. Eles iam para o sítio todo mês de julho. Ela não estava. Sentei no chão e abracei meus joelhos contra o peito. As lágrimas não vieram desta vez. Eu estava exausta demais para chorar. Chorar consumia energia e eu não tinha nenhuma para gastar. Fui para a cozinha fazer um levantamento dos meus suprimentos. O leite estava quase no fim. Eu estava bebendo para acalmar as dores no estômago. O pão tinha acabado. As maçãs tinham acabado. Tudo o que restava era uma lata de canja e o pacote de penne. Encarei o macarrão. Duro, seco e inútil. Eu sabia que era preciso ferver água para cozinhar, mas tinha pavor do fogão a gás. Minha mãe nunca me deixou usá-lo. Ela sempre dizia que eu incendiaria a casa. Se a casa pegar fogo, use o cartão de emergência. Sussurrei para mim mesma. Mas o cartão era inútil. Decidi comer a canja fria. Lutei com o abridor de latas, meu pulso parecendo fraco. A tampa de metal era afiada e eu cortei meu polegar. Uma única gota de sangue vermelho brilhante brotou. Fiquei olhando, hipnotizada por quão vermelho era contra minha pele pálida. Mergulhei uma colher na sopa fria e gelatinosa. Tinha gosto de sal e metal. Estava horrível. Mas eu comi. Até a última gota. Lambi a colher. Depois que terminei, me senti tonta. Tropecei até a mesa e abri meu caderno de provas. Minha letra estava tremida e bagunçada. Dia 5. A Bia está no sítio. Não posso ligar para ela. Comi a última lata de sopa. Estava fria. Me sinto tonta quando levanto. Mamãe e papai não ligaram. Sinto falta deles, mas também estou com muita raiva deles.
Olhei para as palavras, sentindo que deveria escrever mais, mas ao tentar me levantar, o quarto girou violentamente. O chão pareceu subir para encontrar meu rosto. Pontos pretos dançaram diante dos meus olhos. Segurei a borda da mesa, agarrando-me como se minha vida dependesse disso. Meu coração batia no peito como um pássaro preso. Tum-tum-tum. Não desmaie, eu disse a mim mesma. Se você desmaiar, ninguém vai te encontrar. Respirei fundo e devagar. Os pontos pretos recuaram lentamente. Bebi 3 copos cheios de água da torneira. Meu estômago balançava. Parecia cheio, mas era uma plenitude enganosa. Não era comida. Recuei para o meu ninho atrás da poltrona e puxei o casaco do meu pai sobre mim. Vou apenas dormir, pensei. Quando você está dormindo, não sente fome. Fechei os olhos e esperei pelo dia seguinte. Din-dom. O som foi tão alto que pareceu uma explosão na casa silenciosa. Dei um pulo, meu coração batendo contra as costelas. Eu estava desorientada. Era a TV? Não, a TV estava desligada. Din-dom. Tinha alguém na porta da frente. Meu primeiro pensamento foi: eles voltaram. Saí correndo de trás da poltrona e fui para o corredor, quase tropeçando nos meus próprios pés. Alcancei a maçaneta, mas então congelei. Se fossem meus pais, eles usariam a chave. Eles não tocariam a campainha. Talvez tivessem perdido a chave. Ou talvez fosse um estranho. A voz do meu pai ecoou na minha memória. Nunca abra a porta para estranhos. Fiquei perfeitamente imóvel, prendendo a respiração, e encostei o ouvido na madeira fria da porta. Júlia. Uma voz chamou. Júlia, você está em casa? Eu conhecia aquela voz. Era a voz de um homem, profunda e gentil. Era o Sr. Nelson. O Sr. Nelson era um professor aposentado que morava na mesma rua. Era ele quem sempre elogiava o jardim da minha mãe. Ele às vezes me dava doces quando eu era pequena. Por que ele estava aqui? Júlia, ele chamou de novo, batendo desta vez. Uma batida firme e constante. Eu vi as luzes acesas na casa ontem à noite. Sei que tem alguém em casa. Ele devia estar fazendo sua caminhada matinal. Eu tinha esquecido que ele fazia isso todos os dias. Encarei a fechadura. Se eu abrisse a porta, teria que explicar. Se eu explicasse, meus pais teriam problemas. Mas eu estava com tanta fome e com tanto medo. Eu só queria ver um adulto. Queria que alguém me dissesse o que fazer. Girei a fechadura. Clique. Girei a maçaneta e abri a porta só uma frestinha, espiando com um olho só. O Sr. Nelson estava parado na varanda, vestido com bermuda e camisa polo para sua caminhada. Ele olhou para mim e sua expressão amigável desapareceu instantaneamente. Suas sobrancelhas se franziram de preocupação. Júlia, ele disse suavemente. Oi. Oi, sussurrei. Não vi você nem seus pais por aí nos últimos dias, ele disse, seus olhos examinando meu rosto. Eu passo por aqui toda manhã e o carro do seu pai não está na garagem há um tempo. Eles viajaram, eu disse, tentando fazer minha voz parecer normal, tentando parecer a menina independente que minha mãe queria que eu fosse. Ah, disse o Sr. Nelson. Uma viagem? Então você está com uma babá? Ele estava me olhando de perto, notando meu cabelo bagunçado, minha camiseta amassada com a pequena mancha da sopa fria. Sim, menti. Ela só está no banho. O Sr. Nelson não pareceu convencido. Ele se inclinou um pouco. Júlia, ele disse com a voz agora muito séria. Você parece muito pálida. Você está se sentindo bem? Estou bem, insisti. Mas assim que as palavras saíram da minha boca, meu estômago me traiu com um ronco alto, longo e lamentável. Foi um rugido no ar silencioso da manhã. O Sr. Nelson ouviu. Seus olhos baixaram para o meu estômago, depois voltaram para os meus olhos. A babá está mesmo aí, Júlia? Ele perguntou baixinho. Você não precisa mentir para mim. Você não está em apuros. Olhei para seus olhos gentis e preocupados. Olhei para a rua vazia atrás dele. O muro que eu tinha construído dentro de mim finalmente desmoronou.
O jogo da independência tinha acabado. Não, sussurrei, minha voz falhando. Sem babá? Ele perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Lágrimas quentes e rápidas de alívio e vergonha. Quem está aqui com você? Ele perguntou. Ninguém, solucei. Sou só eu. O Sr. Nelson congelou, seu rosto uma máscara de choque. Por um longo momento, ele ficou em silêncio, apenas me encarando como se não conseguisse processar as palavras. Onde estão seus pais, Júlia? Na Europa? Consegui dizer. Eles foram para a Europa. Europa? Ele disse a palavra como se fosse de outro idioma. Quando eles foram? Quarta-feira, eu disse. 5 dias atrás. E você está aqui sozinha há 5 dias? Balancei a cabeça, as lágrimas vindo mais rápido agora. Eles me deram R$ 50, mas o cartão não funcionou e eu comi todo o pão. O rosto do Sr. Nelson passou de chocado a furioso, mas a raiva não era dirigida a mim. Foi uma raiva assustadora por um segundo, mas então sua expressão suavizou ao olhar de volta para mim. Tudo bem, ele disse, com a voz firme, mas calma. Tudo bem, Júlia, eu vou entrar. Tudo bem para você? Balancei a cabeça, incapaz de falar. Abri a porta totalmente e ele entrou. A casa cheirava a ar parado e medo. Ele caminhou até a cozinha e eu fui atrás dele. Ele absorveu a cena. Os balcões vazios, a lata de sopa aberta com a colher ainda dentro. Ele viu meu plano de sobrevivência colado na geladeira e o leu. Jantar, canja ou torrada. Viu o caderno na mesa, com provas escrito na capa. Ele se virou para mim e se ajoelhou para que ficássemos na mesma altura. Júlia, ele disse, você fez uma coisa muito corajosa. Mas isso não está certo. Isso não é aceitável. Eu tentei ser independente, eu disse, chorando incontrolavelmente agora. Tentei fazer a pasta de amendoim durar. Você não deveria ter que fazer pasta de amendoim durar. Ele disse com firmeza. Você tem 12 anos. Ele tirou o telefone do bolso. Vou fazer uma ligação, disse ele. Vamos conseguir comida para você. E então vamos resolver tudo isso. Você vai ligar para a minha mãe? Perguntei, aterrorizada. Ela vai ficar tão brava. O Sr. Nelson me olhou com os olhos mais tristes que eu já tinha visto. Não, Júlia, ele disse. Não vou ligar para a sua mãe ainda. Vou ligar para a dona Neide, aqui do lado. E depois tenho que ligar para algumas pessoas que são treinadas para ajudar crianças. A polícia? Sussurrei. Pessoas que ajudam, ele repetiu. Porque você precisa de ajuda agora. E é meu trabalho como adulto garantir que você esteja segura. Ele se levantou. A atmosfera na cozinha tinha mudado. O segredo tinha sido revelado. O silêncio fora quebrado. O jogo acabara. O Sr. Nelson colocou a mão no meu ombro. Estava quente e sólida. Você não está mais sozinha, disse ele. E pela primeira vez em 5 dias, eu realmente acreditei. O Sr. Nelson não saiu do meu lado. Ele ficou na minha cozinha, uma presença grande e tranquilizadora no espaço vazio, e fez uma ligação no seu celular. Sua voz era baixa, mas eu ouvi cada palavra. Dona Neide, é o Nelson. Estou aqui na casa dos Oliveira. Não, o Marcos e a Clara não estão. A Júlia está aqui sozinha. Isso, sozinha. Você pode vir aqui, por favor, e traga comida, qualquer coisa. Só traga comida. Ele desligou e olhou para mim. Eu estava sentada à mesa, me abraçando, sentindo um calafrio profundo, apesar do calor do verão. Ela está vindo agora mesmo, disse ele. 2 minutos depois, a porta da frente que o Sr. Nelson tinha deixado encostada se abriu. A dona Neide nem se deu ao trabalho de bater. Ela entrou correndo, ainda usando seu avental de jardinagem e parecendo apavorada. Júlia! Ela gritou. Ela me viu e correu até mim, cheirando a terra e rosas. Ela me envolveu em um abraço tão apertado que não consegui respirar por um segundo. Foi maravilhoso. Minha própria mãe nunca me abraçava assim. Meu Deus, ela disse, afastando-se para olhar meu rosto. Ela acariciou meu rosto com a mão. Você está tão pálida. Nelson,
Olhe os braços dela. Ela está só pele e osso. Eu sei, o Sr. Nelson disse, com a voz dura como pedra. Ela não faz uma refeição decente há 5 dias. A dona Neide soltou um som de dor e imediatamente abriu o pote que tinha trazido. Estava cheio de salada de macarrão. Coma, ela disse, pegando um garfo da gaveta e colocando na minha mão. Coma, querida, devagar. Eu não comi devagar. Enfiei o macarrão na boca. Tinha gosto de vinagre, queijo e céu. Comi até meu estômago doer. Enquanto eu comia, o Sr. Nelson fez outra ligação. Esta parecia mais oficial. Ele usou frases como abandono de incapaz, perigo iminente e verificação de emergência do Conselho Tutelar. Eu sabia para quem ele estava ligando. Ele estava ligando para o governo. Eles vão me levar para a cadeia? Perguntei entre as garfadas. A dona Neide olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Não, meu bem, não. Você não fez nada de errado. Você é a vítima aqui. Vítima. A palavra parecia pesada e estranha. Eu não me sentia uma vítima, só me sentia cansada. Cerca de 1 hora depois, um carro cinza comum estacionou na garagem. Uma mulher de blazer e calça social desceu. Ela tinha um crachá preso ao cinto. Ela entrou e se apresentou. Seu cabelo escuro estava preso em um coque apertado e ela parecia séria, mas seus olhos eram gentis. Oi, Júlia, ela disse. Sou a doutora Ana Adriana. Sou do Conselho Tutelar. Estou aqui para ajudar você. Coloquei o garfo de lado. O pote de macarrão estava vazio. Oi, eu disse. Você se importa se dermos uma olhada na casa, Júlia? Ela perguntou. O Sr. Nelson me contou um pouco do que aconteceu, mas preciso documentar a situação eu mesma. Eu apenas balancei a cabeça. Os 3, Sr. Nelson, Dona Neide e Doce Ana Adriana, caminharam pela minha casa e eu os segui. Parecia surreal, como se estivessem fazendo um tour em um museu da minha miséria particular. Eles foram até a despensa. A doutora. Adriana tirou uma foto com o celular das prateleiras vazias. Tirou uma foto do pote de pasta de amendoim, completamente raspado. Um pacote de pão para 1 mês. O Sr. Nelson disse baixinho, sua voz fervendo de raiva. Eles foram até a geladeira. Ela tirou foto das prateleiras de metal vazias. Sem vegetais frescos, sem carne, a doutora Adriana anotou, escrevendo rápido em um caderninho. Então, eles chegaram à mesa. A doutora Adriana pegou meu caderno de provas. Posso ler isso? Ela me perguntou diretamente. Sim, eu disse. Escrevi para que as pessoas soubessem. Ela abriu e começou a ler. O quarto ficou em silêncio. A dona Neide colocou a mão na boca. O Sr. Nelson encarava o chão. A doutora Adriana leu cada página. Sobre o jogo, a fome, o cartão de crédito recusado. Júlia, ela disse, olhando para cima. Onde está o cartão de crédito? Tirei o cartão Platinum do bolso. Não funcionou, eu disse. A caixa disse que foi recusado. Tive que devolver o frango. A doutora Adriana pegou o cartão e o colocou em um pequeno saco plástico de evidências. Vamos verificar os registros bancários, disse ela. Se eles cancelaram este cartão intencionalmente ou o deixaram para você, sabendo que estava sem limite, isso é prova de intenção. Intenção de quê? Perguntei. Intenção de negligência. Ela disse simplesmente. De deixar você sem nenhum recurso. Então, lembrei do telefone. Eu fiz um vídeo, eu disse. Peguei o smartphone antigo e apertei o play. Meu próprio rosto pálido e magro apareceu na tela. O áudio estava abafado, mas minhas palavras eram claras. Estou com medo e estou com muita fome. Se algo acontecer comigo, quero que alguém saiba. A dona Neide começou a chorar, virando-se e indo para a sala. Eu conseguia ouvi-la assoando o nariz. A doutora Adriana assistiu ao vídeo inteiro, sua expressão se endurecendo em uma máscara tensa e irritada. Tudo bem, ela disse quando terminou. Isso é mais do que suficiente. Ela se agachou até o meu nível. Júlia, você não pode ficar aqui esta noite, disse ela. Esta casa não é segura para você. Não há comida e não há supervisão de um adulto. Eu não posso ir para a Europa, eu disse. Não tenho passagem. Você não vai para a Europa.
ela disse gentilmente. Precisamos encontrar um lugar seguro para você ficar até seus pais voltarem. Ela vai ficar comigo, a dona Neide declarou, voltando para a cozinha. Sua voz era feroz. Ela mora logo aqui ao lado. Ela me conhece. Tem um quarto vago. Tem uma despensa cheia de comida. Vocês não vão colocar essa criança em um abrigo com estranhos. Ela fica comigo. A doutora Adriana olhou para a dona Neide, depois para mim. Júlia, você se sentiria confortável ficando com a dona Neide? Olhei para a dona Neide. Ela parecia salada de macarrão quente e segurança. Sim, eu disse sem hesitar. Tudo bem, a doutora Adriana concordou. Podemos fazer um acolhimento emergencial temporário com uma vizinha conhecida e de confiança. Vá arrumar uma mala, Júlia. Apenas algumas roupas e sua escova de dentes. Deixe o caderno e o telefone aqui. Precisamos deles como prova. Subi para o meu quarto. Parecia diferente agora. Estranho. Não parecia mais o meu quarto. Parecia a cena de um crime. Arrumei minha mochila com meus pijamas, meus jeans favoritos e meu urso de pelúcia velho. Quando desci, a casa parecia morta. O zumbido da geladeira apenas soava triste. Depois que saímos, a doutora Adriana colocou uma fita amarela na porta da frente. Ninguém entra ou sai até os pais voltarem, afirmou ela. Caminhei pelo gramado até a casa da dona Neide, segurando sua mão com força. Não olhei para trás para a minha própria casa. Eu estava segura, mas também sentia um estranho e pesado sentimento de culpa. Eles vão ter tantos problemas, pensei. E fui eu quem contei. Morar na casa da dona Neide era estranho, mas de um jeito bom. Era o oposto completo da minha casa. Minha casa era silenciosa. A casa dela sempre tinha um rádio tocando música clássica ou notícias. Minha casa era vazia. A dela era cheia de livros, almofadas macias e dezenas de plantas. Minha casa parecia fria e estéril. A dela cheirava a pão assado e canela. Nos primeiros 2 dias, eu passei a maior parte do tempo dormindo. Dormi por 12 horas seguidas. A dona Neide disse que meu corpo estava em recuperação. Ela fazia café da manhã, almoço e jantar. Comida de verdade, deliciosa. Ovos mexidos com queijo, frango ensopado com batatas, até uma fatia de bolo de chocolate. Comi tudo o que ela colocava na minha frente. Comecei a recuperar um pouco de peso e as olheiras profundas começaram a sumir. Mas a melhor parte não era a comida. Era saber que eu não estava sozinha. No 3º dia, a doutora Adriana voltou com sua supervisora, uma mulher chamada doutora Márcia. Elas se sentaram à mesa de jantar da dona Neide com um notebook e uma pasta grossa. Júlia, a doutora Adriana disse, precisamos fazer algumas perguntas mais detalhadas. Precisamos construir uma linha do tempo oficial de exatamente o que aconteceu. Tudo bem, eu disse. Sentei-me em uma cadeira grande e estofada, sentindo-me pequena, mas não mais assustada. Eu me sentia importante. Conte-nos sobre a manhã em que eles partiram. A doutora Márcia disse. Eles tinham 2 malas grandes, comecei. Minha mãe estava com seu vestido azul. Meu pai estava de terno. O táxi já estava esperando. Eles deixaram algum número de contato de emergência? Apenas o cartão na gaveta de bagunças, eu disse. Mas não funcionou. Nós verificamos o cartão, a doutora Adriana disse, olhando para sua supervisora. A conta foi encerrada pelo Marcos Oliveira 2 dias antes de saírem do país. Eles tinham encerrado a conta de propósito. Um calafrio percorreu meu corpo. Por quê? Nosso melhor palpite é para que não tivessem que se preocupar com contas ou pagamentos automáticos enquanto estivessem fora, a doutora Adriana disse, com a voz monótona. Eles cortaram seu único recurso financeiro para economizar um pouco de dinheiro para a viagem deles. Eles me cortaram. Para economizar dinheiro. Eles deixaram um cronograma? Um número de telefone de algum hotel para o caso de uma emergência? A doutora Márcia perguntou. Não, eu disse. Minha mãe só disse que eu era independente. Independente. A doutora Márcia repetiu, anotando e balançando a cabeça. Você tem 12 anos. Então, a doutora Adriana abriu o notebook.
Júlia, encontramos as redes sociais públicas da sua mãe. Precisamos que você olhe estas fotos e confirme se as pessoas nelas são seus pais. Ela virou a tela para mim. Encarei as fotos brilhantes e coloridas. Lá estava minha mãe, parada em frente à Torre Eiffel em Paris, segurando um enorme cone de sorvete. Ela estava sorrindo tanto que seus olhos estavam espremidos. A legenda dizia: finalmente livre. Sem responsabilidades por um mês inteiro. Europa. Amor, liberdade. Lá estava meu pai, sentado em um café à beira do rio com uma taça de vinho tinto, parecendo bronzeado e relaxado. Legenda: vivendo a vida boa. Um brinde a nós. Havia outra deles em um barco, a água de um azul brilhante atrás deles, ambos rindo. Legenda: esquecendo o mundo real. Isso é o paraíso. Encarei a tela. As datas nas postagens correspondiam aos dias em que eu estava passando fome. Enquanto eu racionava cuidadosamente minhas últimas fatias de pão, eles estavam comendo sorvetes gigantes. Enquanto eu bebia a água da torneira para parar as pontadas de fome, eles bebiam vinho. Enquanto eu chorava no escuro, encolhida sob um casaco no chão, eles riam em um barco no paraíso. E eles chamavam aquilo de liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de mim. Algo dentro de mim quebrou. Foi um estalo silencioso, como um galho quebrando em uma floresta silenciosa. Mas mudou tudo. Até aquele momento eu estava triste, assustada e preocupada que eles ficassem bravos comigo. Mas olhando para aquele sorvete, olhando para aquela palavra, liberdade, minha tristeza evaporou. Foi substituída por uma raiva fria e dura. Olhei para a doutora Adriana. São eles, eu disse, com a voz perfeitamente firme. São Clara e Marcos Oliveira. Não os chamei de mãe e pai. Usei seus nomes. Obrigada, Júlia. A doutora Adriana disse suavemente, tirando prints das postagens. Estas postagens provam que eles não estavam em perigo. Não estavam em um hospital ou incomunicáveis. Estavam ativamente de férias enquanto a filha estava em perigo. Isso é uma prova excelente. O que acontece agora? Perguntei. Agora nós esperamos, a doutora Adriana disse. Temos as informações do voo de volta deles. É em 3 semanas. Estaremos lá para recebê-los quando chegarem. Eu vou ter que voltar com eles? Perguntei, com as mãos fechadas em punhos. Não, a doutora Márcia disse com firmeza. O Conselho Tutelar obteve a guarda temporária. Você está legalmente sob os cuidados da dona Neide. Até que um juiz decida o contrário, você não voltará para aquela casa. Balancei a cabeça. As semanas seguintes foram um limbo estranho. Ajudei a dona Neide no jardim dela. Li livros da enorme biblioteca dela. Fiquei mais forte. Mas eu também estava me preparando. Comecei a escrever em um novo caderno. Aquilo não era um diário, era um depoimento de testemunha. Escrevi cada detalhe que conseguia lembrar. O olhar no rosto da minha mãe, quando me entregou os R$ 50, a maneira como meu pai nem olhou para trás ao entrar no táxi, o gosto metálico da canja fria. Eu queria estar pronta. A dona Adriana me disse que a maioria das crianças nessas situações fica confusa. Elas choram pelos pais, querem ir para casa. Eu não queria ir para casa. Eles me deixaram para morrer, disse a dona Neide uma noite enquanto lavávamos a louça juntas. Ah, querida, não acho que eles queriam que você morresse, ela disse gentilmente. Eles foram apenas monumentalmente egoístas. Eles não pensaram. É a mesma coisa, eu disse. Se você tem um filho e não o alimenta, você está tentando matá-lo. Eles não se importavam se eu vivia ou morria, desde que pudessem tomar o vinho deles. A dona Neide não discutiu. Ela apenas secou um prato. Você está crescendo rápido demais, Júlia, ela sussurrou. Eu tive que crescer, eu disse. Eles me forçaram. O dia do retorno deles se aproximava. O calendário na parede da cozinha da dona Neide tinha um grande círculo vermelho no dia 15 de agosto. Olhava para ele toda manhã. Eu não era mais a garotinha assustada que se escondia atrás de uma poltrona. Eu era a menina que sobreviveu com restos de pasta de amendoim e água da torneira. Eu estava pronta.
Estava pronta para ver o rosto deles quando a liberdade deles chegasse a um fim abrupto. O dia 15 de agosto foi um dia sufocante. O ar estava pesado e úmido. Sentei na sala da minha própria casa. Eu não entrava lá desde que saí com a dona Neide 3 semanas antes. A casa cheirava diferente, a produtos de limpeza industriais e ar parado. Eu não estava sozinha. O Sr. Nelson estava sentado no braço do sofá. A dona Neide estava ao meu lado, segurando minha mão. A doutora Adriana e a doutora Márcia estavam perto do balcão da cozinha. Um policial fardado, o Cabo Rocha, estava perto do corredor, fora do campo de visão da porta da frente. Éramos um grupo de emboscada. Sabíamos que o voo deles tinha pousado às 14 horas. Levaria cerca de 45 minutos para pegarem as malas e mais 30 para dirigirem até em casa. Eles devem chegar a qualquer minuto, a doutora Adriana disse, verificando o relógio. Lembre-se, Júlia, você não precisa dizer uma única palavra se não quiser. Eu sei, eu disse. Eu estava usando um vestido novo que a dona Neide tinha me comprado. Meu cabelo estava em tranças bem feitas. Eu parecia saudável. Não parecia a menina faminta do vídeo, mas por dentro eu me sentia como um bloco de gelo. Minhas mãos tremiam só um pouquinho. Então ouvimos. Uma porta de carro bateu, depois outra. Ouvi a risada da minha mãe, alta e despreocupada. Ah, Marcos, para com isso. Só pega a mala azul, ela chamou de brincadeira. Já peguei, meu pai respondeu. Lá, doce lar. O barulho das rodinhas das malas no cimento da garagem ficou mais alto. Eles estavam felizes, estavam bronzeados, estavam cheios de comida chique e vinho bom. Eles não tinham ideia do que os esperava. A chave raspou na fechadura. O tambor estalou. A porta se abriu. Júlia, chegamos! Minha mãe cantarolou ao entrar, puxando sua mala. Ela usava um chapéu de sol grande e óculos escuros. Ela olhou para cima, sorrindo. Então ela congelou. Ela me viu. Mas também viu o Sr. Nelson e a dona Neide e as 2 mulheres em trajes profissionais. O sorriso dela caiu do rosto como se tivesse levado um tapa físico. O que é isso? O que está acontecendo? Ela perguntou. Meu pai, entrando logo atrás dela, bateu nela. Clara, por que parou? Anda. Então ele nos viu também. Ele soltou a mala com um baque pesado. Quem são todas essas pessoas? Ele exigiu, tentando parecer intimidador. Por que estão na minha casa? A doutora Adriana deu um passo à frente, segurando seu crachá. Senhor e senhora Oliveira, sou a doutora Adriana, do Conselho Tutelar, e este é o Cabo Rocha. O policial saiu do corredor. O rosto do meu pai passou de bronzeado a um cinza pálido. Polícia? Minha mãe guinchou, tirando os óculos escuros. Seus olhos estavam arregalados de confusão. Aconteceu alguma coisa? Teve um assalto? A Júlia está bem? Ela olhou para mim, então. Júlia, querida? O que aconteceu? Ela deu um passo em minha direção, seus braços começando a se abrir para um abraço. Eu me levantei do sofá. Não fui em direção a ela. Dei um passo para trás, me posicionando atrás da cadeira da dona Neide. Minha mãe parou, com uma expressão ferida no rosto. A Júlia está bem agora, a doutora Adriana disse friamente. Não graças a nenhum de vocês. Com licença, meu pai retrucou. Cuidado com o tom. Acabamos de chegar de férias. Deixamos nossa filha encarregada da casa. Demos dinheiro a ela. Vocês deram R$ 50 a ela? O Sr. Nelson trovejou, sua voz cheia de uma raiva justa. Para 30 dias. Tinha um cartão de emergência. Minha mãe gritou. Ela tinha o cartão. O cartão que vocês cancelaram 2 dias antes de saírem do país. A doutora Adriana afirmou secamente. Meu pai abriu a boca, depois fechou. Ele lançou um olhar para minha mãe. Achei que você tivesse pago aquela conta. Achei que você tivesse pago, ela retrucou. Não importa, a doutora Adriana interrompeu. Vocês deixaram uma criança de 12 anos completamente sozinha por 1 mês. Sem comida, sem supervisão e sem contato. Ela é independente, minha mãe insistiu, sua voz ficando desesperada. Ela é muito madura para a idade dela.
Estávamos tentando ensinar responsabilidade a ela. Vocês ensinaram inanição, a doutora Adriana rebateu. Ela apontou para o notebook na mesa de centro. Júlia, você gostaria de mostrar a eles? Caminhei até o notebook com as pernas rígidas. Apertei a barra de espaço. O vídeo começou a passar, com o volume no máximo. Lá estava eu na tela. Uma versão de mim de apenas algumas semanas atrás, mas parecia uma vida inteira. Pálida, magra, com olheiras profundas. Minha voz gravada tremia pela sala silenciosa. Estou com medo. E estou com muita fome. Se algo acontecer comigo, quero que alguém saiba. Minha mãe assistia à tela com a mão na boca. Ela começou a tremer. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus, ela parece doente. Ela estava morrendo de fome, a dona Neide cuspiu. Estava comendo macarrão cru e bebendo água para se sentir cheia, enquanto vocês comiam filé mignon em Paris. O vídeo terminou. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Meu pai encarava o chão, incapaz de me olhar nos olhos. Minha mãe olhava para mim, lágrimas escorrendo por suas bochechas bronzeadas, estragando a maquiagem. Júlia, meu bem, eu não sabia. Ela soluçou. Não percebi que seria assim. Nós só queríamos um descanso. Só queríamos nos sentir livres por um tempo. Olhei bem para ela. Lembrei da legenda do Instagram. Finalmente livre. Falei pela primeira vez desde que eles entraram. Minha voz estava baixa, mas cortou o ambiente. Vocês tiveram o descanso de vocês, eu disse, e eu fiquei destruída. Podemos consertar isso, meu pai disse rapidamente. Voltamos agora. Vamos ao mercado. Vamos pedir uma pizza. Vamos compensar você, Júlia. Eu prometo. Não, a doutora Adriana disse. Vocês não vão. Ela assentiu para o Cabo Rocha. Senhor e senhora Oliveira, a Júlia está sendo levada para a custódia oficial de proteção, anunciou ela. E vocês dois estão sob investigação por abandono de incapaz e negligência grave. Vocês precisam acompanhar o oficial agora. Vocês não podem levá-la. Minha mãe gritou, avançando em minha direção. O Cabo Rocha se colocou entre nós, como uma parede sólida. Senhora, precisa se afastar, ele disse calmamente. Júlia! Minha mãe gritou por cima do ombro do policial. Diga a eles! Diga que nós amamos você! Diga que foi tudo apenas um grande erro! Olhei para ela, outra mulher que me deixou com uma nota de R$ 50 e não ligou por um mês. Não foi um erro, eu disse claramente. Foi uma escolha. A dona Neide colocou o braço em volta dos meus ombros. Vamos, querida, vamos para casa. Saímos pela porta dos fundos enquanto a polícia começava a ler os direitos dos meus pais. Eu conseguia ouvir minha mãe pranteando, meu pai gritando sobre conseguir um advogado. Não olhei para trás. O tribunal era frio e cheirava a cera de assoalho e papel velho. Sentei-me em um banco de madeira dura ao lado da dona Neide. A doutora Adriana estava à nossa frente. Meus pais estavam do outro lado do corredor. Eles pareciam encolhidos e pálidos. O bronzeado tinha sumido. Minha mãe usava um terninho cinza sem graça que era grande demais para ela. Meu pai parecia apenas exausto, com bolsas escuras sob os olhos. Eles tentavam o tempo todo encontrar meu olhar. Minha mãe me dava tchauzinhos patéticos, tentando arrancar um sorriso de mim. Eu apenas encarava a juíza. A juíza era uma mulher mais velha com olhos afiados por trás dos óculos. Ela tinha uma pilha grossa de papéis à sua frente. Meu processo. Tinha tudo. As fotos da geladeira vazia, as fotos do meu caderno de provas, os registros bancários do cartão cancelado, as postagens do Instagram da turnê da liberdade deles. O vídeo. A audiência durou horas. O advogado dos meus pais argumentou que foi tudo um terrível mal-entendido. Ele os chamou de ingênuos, mas não maldosos. Disse que eles me amavam e que tinham apenas cometido um erro de educação. Um erro de educação é esquecer de buscar o filho no treino de futebol. A doutora Adriana rebateu quando chegou sua vez. Deixar uma criança passar fome por 30 dias é abandono. Então, foi a minha vez. A juíza olhou para mim com gentileza. Júlia,
Há algo que você gostaria de dizer? Eu me levantei. Conseguia sentir cada olho na sala sobre mim. Eu só quero fazer uma pergunta a eles, eu disse. A juíza assentiu. Vá em frente. Eu me virei e encarei meus pais diretamente. Por que vocês não ligaram? Perguntei. A sala ficou em silêncio absoluto. Nós não queríamos incomodar você, meu pai gaguejou. Queríamos que você se sentisse independente. Não, eu disse, minha voz clara e forte. Vocês não queriam ser incomodados por mim? Voltei-me para Chiara, a juíza. Eles me disseram que eu estava jogando um jogo, eu disse. Mas eu poderia ter morrido. Se o Sr. Nelson não tivesse batido na porta, eu poderia ter ficado doente ou desmaiado. Eles não se importavam. Minha mãe soltou um soluço alto. A juíza bateu o martelo. Ordem no tribunal. Ela olhou para meus pais com o rosto duro como granito. Senhor e senhora Oliveira, ela disse, sua voz carregada de desdém. Em 20 anos nesta bancada, raramente vi um caso mais flagrante de negligência egoísta e deliberada. Vocês priorizaram suas próprias férias sobre a vida e a segurança de sua filha. Ela folheou os papéis. Estou acatando o pedido. Júlia permanecerá sob a guarda do Estado, acolhida na casa da senhora Neide Rocha. Vocês deverão frequentar cursos obrigatórios de reciclagem parental e terapia. Terão direito apenas a visitas supervisionadas, a critério da criança, e pagarão pensão alimentícia à senhora Neide para o sustento de Júlia. Mas, meu pai começou. Esta é a minha decisão, a juíza disse, batida de martelo. Depois que acabou, nos encontramos no corredor. Meus pais se aproximaram de mim, com uma assistente social parada entre nós. Júlia, minha mãe implorou, com os olhos vermelhos e inchados. Por favor, volte para casa. Estamos muito arrependidos. Vamos comprar o que você quiser. Vamos te dar um pônei, um celular novo. Ela ainda não entendia. Achava que podia comprar meu perdão, assim como achou que R$ 50 eram suficientes para comprar minha comida por um mês. Eu não quero um pônei, eu disse. Então o que você quer? Meu pai perguntou com a voz desesperada. Só nos diga. Faremos qualquer coisa. Olhei para eles, para esses dois estranhos pequenos e patéticos. Quero que me deixem em paz, eu disse. Vocês queriam ser livres, não é? Pois agora vocês são. Não precisam mais cuidar de mim. Não diga isso, minha mãe chorou. Nós amamos você. Vocês sempre me disseram que ações têm consequências, eu disse, lembrando do meu pai dizendo isso quando quebrei um vaso anos atrás. Aprendi isso com vocês. Estas são as consequências. Virei-me e peguei a mão da dona Neide. Vamos, eu disse. Caminhamos pelo longo corredor de mármore, afastando-nos do som das vozes, sumindo dos meus pais. Saímos do fórum para a luz do sol brilhante e quente. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar não parecia pesado. Faz 6 meses. Moro com a dona Neide agora. Meu novo quarto é pintado de um amarelo alegre e tem uma janela grande que dá para o jardim dela. Tenho uma cama de verdade com um edredom fofinho. Tenho um cronograma, mas não é um cronograma de sobrevivência. 7 horas, café da manhã, panquecas ou ovos. 8 horas, escola, 18 horas. Jantar, sempre quente e sempre mais do que suficiente. Nunca, jamais me preocupo com comida. A dona Neide mantém uma cesta de lanches no meu quarto, cheia de barras de cereal e maçãs. Você nunca mais terá que passar fome, Júlia, ela me disse. Nem no meio da noite. Às vezes, ainda acordo no escuro, com o coração disparado, convencida por um segundo de que estou de volta naquela casa vazia. Escuto o silêncio esmagador, mas então ouço o ronco suave da dona Neide no quarto ao lado, ou o cachorro dela se mexendo na caminha no chão, e sei que estou segura. Meus pais estão tentando, eu acho. Eles vão às aulas. Mandam cartas toda semana. Eu as guardo em uma caixa de sapatos debaixo da minha cama. Não abri nenhuma delas. A doutora Adriana diz que talvez um dia eu esteja pronta para lê-las.
Talvez um dia eu esteja pronta até para uma visita supervisionada, mas não ainda. Na semana passada, vi o carro do meu pai estacionar na antiga garagem deles, aqui ao lado. Ele desceu e ficou parado ali, olhando para uma casa. O gramado estava alto, as janelas escuras. Parecia abandonada. Ele olhou para a casa da dona Neide e me viu na janela. Ele levantou a mão em um aceno hesitante. Parecia apenas triste. Eu não acenei de volta. Apenas deixei a cortina cair. Desci para a cozinha, onde a dona Neide estava fazendo ensopado de carne. Cheirava a lar. Quem era? Ela perguntou. Ninguém, eu disse. Só um vizinho. Sentei-me à mesa e abri meu diário. Escrevi: hoje estou feliz, estou satisfeita, estou segura. E percebi uma coisa. Meus pais achavam que independência significava estar sozinha, sobrevivendo sem ajuda. Mas eles estavam errados. A verdadeira independência é ser forte o suficiente para pedir ajuda quando você precisa. É ser corajosa o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando é difícil. Eles me deixaram com R$ 50 e uma mentira. Eu encontrei uma família e a verdade. Coloquei minha caneta de lado enquanto a dona Neide colocava uma tigela fumegante de ensopado na minha frente. Coma tudo, Júlia, ela disse com um sorriso. Eu vou comer. Sorri de volta. Dei uma colherada grande. Tinha gosto de amor. Eu estava finalmente, verdadeiramente livre. Fim da história.